Boa tarde a todos. Boa tarde. Gente, a nossa casa tá linda hoje. Queria agradecer a todos que vieram, que saíram de suas casas para estar aqui conosco, nos ajudando a receber o Arthur, né? Muitas coisas aconteceram, né, irmã? Para o movimento no movimento de receber o Arthur. Ele sabe, a gente já riu muito sobre essa história, e conserta muro, e olha, tanta coisa, foi maravilhoso. O Arthur ter vindo movimentou um monte de coisa. E o mais legal de tudo é ter vocês aqui conosco, porque é muito importante isso, né? A gente visitar as outras casas, a gente estar nas casas espíritas, né? Todas têm uma coisa especial de amor, de carinho para receber, e é com esse amor e esse carinho que a Fabem agradece por vocês estarem aqui hoje. Vamos pedir a Dilceia, praticamente fundadora da casa, que faça a nossa leitura. Uma boa tarde a todos. A mensagem de hoje. Esta é a mensagem, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. João 3:11. Em todo o mundo, sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar, e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico de demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que, se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal, no amemo-nos uns aos outros. Esta é a recordação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos círculos de luta diária o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre, faze todo bem. Conheça, estimando os que te não compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Esta leitura é do livro do Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Emmanuel, pelo Espírito de Emmanuel. Esta é a mensagem. Vamos assim fechar os nossos olhos, acerenar nossos corações, elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo a sua presença em nossa casa. Que o Senhor Jesus
possa estar conosco, que Ele nos inspire cada vez mais a termos um coração bom, a sermos homens de bem, e que mais este sábado de palestra edificante possamos crescer um pouco mais, trabalhar o nosso coração no perdão, na caridade, na harmonia, no equilíbrio, na fé, na coragem. Senhor Jesus, pedimos a tua proteção para o nosso palestrante Arthur, a inspiração que ele sempre tem, mas que te pedimos que não seja diferente hoje. E a espiritualidade desta casa, a nossa eterna gratidão. Obrigado, Senhor Jesus, e que cada um que aqui veio hoje possa sentir a sua enorme paz. Que assim seja. Hoje nós temos o pai do Timóteo, é porque até outro dia ele era Arthur Valadares, mas agora ele é o pai do Timóteo, vocês conhecem? Então, a gente estava brincando com isso, com ele sobre isso, que agora ele é famoso pelo pai do Timóteo, um bebê lindo. E Arthur Valadares veio falar para nós do tema governo interno. Arthur, seja muito bem-vindo à FABEM. Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde para todos nós. Que Jesus a todos nos abençoe com a sua sublime paz. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer na pessoa da Fátima pelo convite, pela oportunidade de aqui estarmos, abraçando a todos vocês que aqui estão, encarnados e desencarnados, nesta grande comunhão de fraternidade, de alegria e de amor. Um abraço especial para a nossa irmã Fátima Nolasco, na Sala Azul também, e que estejamos todos realmente de coração, de mente voltados para o mais alto, a fim de que consigamos receber para então refletir a luz de Jesus, a luz dos seus emissários que nos é direcionada. Que seja uma tarde muito proveitosa de reflexões para todos nós. E a Fátima nos solicitou para que conversássemos em torno dessa relação que deve existir de harmonia, de equilíbrio entre a saúde física e o compromisso espiritual. Ou seja, entre essas dimensões ou esses elementos que coexistem em nós e que precisam ser devidamente compreendidos na sua essência, na sua relação, para que saibamos aproveitar ao máximo uma oportunidade tão valiosa como essa, de estarmos encarnados na Terra, neste momento, conscientes da realidade espiritual, bafejados pela luz do Evangelho redivivo, isto é, pelo Evangelho de nosso Mestre, desenvolvido, explicado pelas chaves do Consolador. Então, é de fato uma oportunidade de extremo valor, para que não a olhemos com muito cuidado, com muita atenção, com muito desvelo, no intuito de aproveitá-la ao máximo. Então, nós propusemos esse tema dentro desse assunto, essa relação, né, entre saúde física e compromisso espiritual. Nós pensamos nesse tema governo interno, o governo interior, para que reflitamos qual tem sido a nossa relação com esse instrumento que nos foi dado. O instrumento do Espírito, este veículo que nos permite transitar pela matéria, aqui recolhendo as bênçãos que o Senhor nos oferta na forma de relações, de experiências, de certas provas, lutas, dores, desafios, enfim. Tudo isso sendo nos proporcionado pela estada nesse veículo, servindo-nos desse instrumento. E é preciso saibamos compreendê-lo na relação com o Espírito que somos,
a fim de que extraemos o máximo das oportunidades, dos recursos que o corpo nos confere. Há muito já nos falava a esse respeito o grande apóstolo dos gentios. Por exemplo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, Paulo nos traz a seguinte consideração: que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. E é claro que o vaso aqui para Paulo, dentre outras simbologias que poderíamos extrair, por exemplo, o próprio coração, mas também há aqui uma conotação em torno do corpo. Ou seja, que cada um saiba santificar o uso do corpo, do instrumento. Santificar, aproveitar ao máximo a relação com esse instrumento. Que cada um saiba mantê-lo em santificação e honra, no sentido também de colocá-lo a serviço do que é nobre, daquilo que há de agregar valor, progresso e evolução ao espírito que somos, que momentaneamente nos servimos desse corpo. Um dia teremos de restituí-lo ao que ele de fato pertence, à matéria, do pó veio, ao pó retornará, mas durante todo esse período do qual nos serviremos, é preciso tenhamos com ele uma relação de muito equilíbrio e de muita harmonia. Sim, levando, digamos, a certos limites também no que diz respeito ao trabalho, aproveitando ao máximo as suas possibilidades, não o entregando ao ócio, à inércia, ao descanso excessivo, mas também sabendo dosar para que não cheguemos a limites que, porventura, comprometerão esse instrumento. Recordo-me aqui, inclusive, daquela historinha atribuída a Frei Leão e Francisco de Assis. Frei Leão, que era um dos braços direitos de Francisco de Assis, que certa feita aproxima-se do pai Seraf, como eles o chamavam, né? E diz: olha, meu pai, eu conheço um homem que tem sido muito mal para com um burrinho. E ele fere muito esse burrinho, leva aos excessos, aos extremos, o leva a muita fadiga e tudo mais. Então, Francisco, né, que tinha um carinho todo especial por todas as criaturas, mas diga-me então quem é esse homem, para que possamos ir até ele e repreendê-lo, para que melhore essa relação. E então o Frei Leão diz: esse homem, em verdade, é você, meu pai, e o burrinho é o seu corpo. Você o leva a extremos e ele tem ressentido toda essa fadiga, toda essa demanda. E então Francisco tem aquela ternura, aquele enternecimento para com o seu corpo, né? Agradecendo por aquele burrinho que suportava assim tão fielmente toda a carga de trabalho que lhe era imposta, assim também até no ato ali da sua desencarnação, agradecimento por esse burrinho que o havia conduzido. Então, assim também cada um de nós. É preciso entendamos à luz do Espiritismo, à luz da compreensão espiritual, melhor o que são esses elementos que compõem, digamos assim, o ser humano e a relação que precisamos estabelecer entre eles. E, para tanto, vamos começar então com um conceito fundamental sobre o qual o Espiritismo vai nos falar, ou que Kardec vai nos apresentar. Vamos refletir sobre essa natureza tríplice do ser humano. Kardec, por exemplo, juntamente com os Espíritos, na questão 135 de O Livro dos Espíritos, ou também no livro O que é o Espiritismo, assim ele nos dirá que há no ser humano 3 elementos essenciais. Então há uma natureza aqui tripartite, ou tríplice, 3 elementos essenciais. Começando de fora para dentro, digamos assim, do mais exterior para o mais profundo e essencial. Primeiro, a vestimenta externa, o nosso corpo físico, primeiro desses elementos. Depois, já lá no cerne, o mais essencial, aquilo que de fato somos, o espírito imortal em jornada, servindo-se desse veículo. E, finalmente, um elo de ligação, um elemento intermediário que faz essa conexão entre corpo e espírito, permitindo que exista essa relação intrínseca entre um e outro, na qual um influencia o outro e o outro influencia o primeiro. Como veremos pela doutrina espírita, tanto o espírito terá uma imensa influência sobre o corpo,
como também o corpo transmitirá as suas sensações, as suas percepções ao espírito, permitindo que ele então interaja com a vida ao seu redor, neste plano em que nos encontramos. E o veículo, o meio para que isso se dê, essa interrelação, é o que Kardec vai denominar perispírito. É um neologismo que ele cria, servindo-se dos radicais ali gregos, peri, um radical, uma preposição grega que significa aquilo que está no entorno. Ele parte até do exemplo do perisperma, fazendo uma referência lá à semente, ao fruto, e espírito, acho que aí é mais claro para nós. Então, perispírito, aquilo que circunda o espírito e que faz justamente essa conexão, sendo ele formado pelo fluido cósmico universal em diferentes níveis ou gradações de expressão da matéria. Como aprendemos com a doutrina espírita, 3 são os elementos primordiais na criação, a trindade universal, questão de número 27 de O Livro dos Espíritos, Deus, Espírito e Matéria. E entre o Espírito e a matéria, nós temos justamente esse elemento intermediário que tanto tem um elo de ligação com a matéria, pela substância, como também tem um elo de ligação com o Espírito pelas suas características, que é justamente o fluido cósmico ou fluido universal, que é um conceito muito importante para entendermos uma série de outras coisas na doutrina espírita. Por exemplo, desde os fenômenos físicos, os fenômenos de materialização, os fenômenos das mesas girantes, que foram os iniciadores da doutrina espírita, até essa relação tão importante que há entre espírito e corpo, como base, como fundamento da saúde entendida num sentido mais amplo. Não mais uma saúde analisada somente do ponto de vista fisiológico, material, ou só considerada pela perspectiva da medicina terrena. Uma saúde integral, uma saúde ampla, analisada à luz do espírito. Então, nós temos esse elemento de ligação que é o perispírito. E por meio, então, da interação entre essas partes, se define o estado de saúde, de harmonia do ser ou de desequilíbrio, de enfermidade no transcurso do tempo. Seja em uma encarnação, seja ao longo de várias encarnações em que certos atos, atitudes vão repercutindo no futuro do ser, até em futuras existências, porque o perispírito ele vai arquivando, ele vai registrando também o teor, digamos, dos nossos sentimentos, pensamentos, dos nossos atos, até mesmo das nossas palavras, e isso vai sendo, de alguma maneira, transmitido ao corpo. O corpo também, com as experiências que vive, vai transmitindo sensações, percepções ao espírito, e aí fica o desafio para o espírito se sobrepor a isso, fazendo-se de fato senhor dessa organização como um todo, e isso é bem a essência do tema sobre o qual nós vamos conversar aqui nessa tarde. Então, entender esse conceito, essa natureza tríplice do ser humano, é um dos pontos mais essenciais da doutrina espírita, para que reflitamos até sobre o que de fato é construir, estabelecer saúde, ou aproveitar-me, servir-me ao máximo do instrumento que me foi conferido. O que é, de fato, esse saber possuir o nosso vaso em santificação e honra. E até mesmo quanto ao corpo, a doutrina espírita vai nos trazer uma visão assim tão mais profunda, impressionante, fascinante a respeito até mesmo desse veículo físico, aí tão estudado, né, pelos ramos da ciência humana, da ciência moderna, a medicina, a biologia, estão lá debruçadas já há séculos sobre essa máquina, mas a doutrina espírita vai abrir-nos ainda horizontes mais amplos, vai nos desvelar muitas coisas a respeito do funcionamento dessa máquina, que na definição de André Luiz, de Emmanuel, é a máquina mais fantástica que é dado ver aqui na Terra. Nos é dado ver aqui na Terra. Me recordo até, durante a pós-graduação, eu fazia uma disciplina de engenharia biomecânica ali, que envolvia muito desse estudo do corpo, na interação também com determinadas intervenções da engenharia, determinados dispositivos, né? E aí a gente se aprofundava um pouco nos processos do corpo, entre outras coisas, no funcionamento ali
tecidos, ossos, articulações, enfim, uma série de coisas. E é absolutamente impressionante ver a magnificência dessa obra. Não há nada que a humanidade já tenha concebido, nenhuma máquina, nenhum invento que sequer se aproxime do que é esse engenho, produto, naturalmente, de muitos séculos, milênios e milênios de evolução. Então, é de fato um engenho divino, sublime. Paradoxalmente, alguns corações, irmãos nossos ainda, estudando ou acabam não vendo justamente essa questão divina, acabam pendendo para um outro lado, o lado de um materialismo ainda, de um certo niilismo, mas isso é condição temporária, transitória, porque cedo ou tarde todo espírito vai acessando de novo aquilo que é da sua própria essência, a realidade, a grandeza da vida, a providência, os sinais, né? Os traços divinos em tudo que ele criou. Então, em falando a respeito do corpo, eu me recordo de algumas definições do Emmanuel, por exemplo, num livro que é também fascinante, embora tão curto do ponto de vista ali do tamanho, é extremamente profundo em termos do conteúdo que nos traz, que é o livro Pensamento e Vida. E eu me lembro da definição, por exemplo, que ele traz no capítulo 14 do livro Pensamento e Vida, quando ele fala do corpo. E ele vai nos dizer assim, que este veículo, constituído de bilhões de células ou individualidades microscópicas, esse aqui já é um ponto muito interessante, vale aqui abrir um parênteses. Tanto Emmanuel fala-nos a respeito disso, como também André Luiz, no seu conhecido e também fascinante livro Evolução em Dois Mundos, entre outras obras, trazendo-nos essa ideia de que cada célula já é em si uma vida que se ensaia para o porvir, para a evolução. Há ali os primórdios dessa vida, princípios em desenvolvimento que mais tarde galgarão outros degraus do processo evolutivo, mas ali já ensaiam seus primeiros passos. Milhões, bilhões de vidas microscópicas, individuações microscópicas, diz-nos Emmanuel, a serviço do espírito. É fascinante pensar, então, há todo um universo de microseres, digamos assim, a nosso serviço, esperando aqui a nossa orientação, o nosso direcionamento, o que traz para nós, espíritos conscientes, um senso de responsabilidade muito mais amplo. Há aqui um exército aguardando as minhas ordens. Há aqui todo um reino, toda uma população aguardando as deliberações daquele que é o Senhor desse reino, desse cosmo orgânico. Então, assim ele vai definindo o que é um corpo. Bilhões de individuações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética. Então, tecidos sutis da alma, aí a interação com o perispírito, que é, de certo modo, um molde para o corpo, num estado mais rarefeito de matéria. Ontem mesmo eu lia, já há alguns anos a gente vem fazendo esse estudo sequencial da Revista Espírita, e temos falado muito sobre isso, porque é um tesouro imenso, vastíssimo, infelizmente ainda tão desconhecido em nosso movimento espírita. Então fica a sugestão que possamos estudar esse laboratório de que Kardec se serviu para o estabelecimento da doutrina espírita. Então, já estamos no ano de 1866, iniciamos o mês de março de 1866, e há lá um artigo, Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais. Kardec divide em 10 tópicos esse estudo. Um artigo fascinante a respeito do que são esses fluidos e da importância de entendermos esse conceito para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa relação com o corpo, com o universo que nos cerca. E ali ele fala, então, né, desses fluidos que formam o próprio perispírito, em estado mais sutil de matéria, fazendo essa intermediação espírito-matéria, ou espírito-corpo físico. As células, então, elas se ajustam a esse molde, partilhando-lhe a natureza eletromagnética, porque é por meio desse eletromagnetismo que o espírito, através do perispírito, vai coordenar todo esse exército de microvidas a seu serviço. Claro que o eletromagnetismo a que ele faz referência é de uma natureza um pouco diferente do que nós conhecemos por ora. Caso contrário, os nossos instrumentos já seriam capazes de
penetrar mais fundo nisso, mas é uma analogia de que eles se servem. Então, por meio disso, estão ali as células ajustadas a esse tecido, e ele diz: se assemelha esse veículo a uma complexa oficina com bilhões de motores infinitesimais. Bilhões de motores, pequeninos motores infinitesimais que são coordenados, são movidos por meio de oscilações eletromagnéticas, assimilando e emitindo irradiações. Tudo isso sob o controle de um diretor, a mente. Olha a definição de corpo que nós temos agora. Você pensa, né? Isso aqui, eu não estou vendo nada disso. Eu vejo aqui a pele, eu vejo aqui, né? Eu sinto aqui os ossos e tal, mas se a gente for descendo, e essa é a questão da matéria, né? Como Emmanuel vai dizer em uma outra obra, um prefácio de uma obra, o materialismo ele vai chegar ao fim pela ausência de matéria, porque quanto mais você mergulha na matéria, mais você percebe que a matéria, como se concebia, não existe. Você pega o corpo humano, a maior parte dele é volume vazio, não tem, é espaço vazio. Você desce no âmago do átomo, você vê lá um monte de espaço vazio com as partículas lá, elétrons e tal. Cada vez mais vão se descobrindo partículas menores do que as considerávamos as menores antes. Então, o materialismo ele vai deixar de existir pela ausência da matéria, como se concebia. Porque se a gente vai descendo, ao fim e ao cabo, nós vamos chegar de novo a essas energias, a esses fluidos, a essas forças. Então, a esses bilhões de motores infinitesimais, cada célula, um pequenino motor regido por essas oscilações. Tudo sob o governo, sob a direção de um único diretor, a mente, como expressão máxima, essencial do espírito. Aí a gente começa a entender melhor, e quem lê toda a obra vai ter essa compreensão de maneira muito clara, a proposta de Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Não há como pensar renovação de vida, vida mais saudável, vida mais abundante, vida melhor, sem considerar pensamento. Da mesma forma, não há como conceber saúde de fato sem considerar a importância da mente, do pensamento. Porque se esses bilhões de motores infinitesimais são movidos por essas oscilações eletromagnéticas, quem está na base dessas oscilações? Senão o sentimento, senão a emoção, a gerarem o pensamento, que por sua vez articula, mobiliza, movimenta, direciona a ação de todo esse exército de bilhões de microvidas. Então, isso é o corpo. Olha que definição de corpo tão mais ampla e profunda, né? Sem menosprezo a todos os avanços e reconhecimentos da ciência, lá no estudo das células, das proteínas, né? De todas as partes constitutivas do corpo, mas isso ainda é superficial em relação àquilo que um dia a própria ciência do mundo chegará e que o Espiritismo já nos adianta. Então, nós fizemos essa jornada aqui, trazendo essa nova conceituação de corpo, para entendermos que não há como considerar saúde física na relação com compromisso espiritual, não há como considerar, cogitar do uso adequado desse instrumento sem passar necessariamente pela mente, pelo pensamento, que nos remete aos fundamentos da vida espiritual de cada um de nós, que vão repousar lá no sentimento. Os mananciais mais fundamentais da vida. Recordo-me aqui de uma mensagem do espírito Aulus, o mesmo que está lá na série de André Luiz, se não me falha a memória, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele traz uma mensagem chamada Sentimento, no livro Instruções Psicofônicas. E em que ele vai dizer basicamente isso, que se o pensamento é a causa de todas as nossas ações, né, pensamento e vida, se ele está na causa, na raiz de tudo que nós fazemos, falamos, os hábitos que construímos e, portanto, a vida e o destino que estabelecemos, se ele é a causa disso tudo, o sentimento vem ainda antes, porque o sentimento é o repositório de onde brota o pensamento.
E é a mesma ideia que Emmanuel traz no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. O reflexo, ou seja, o que nos acontece será fora esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. Da ideia derivam as palavras, as atitudes e, no tempo, os hábitos, que, por sua vez, representam válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Olha a cadeia da vida, se desenrolando todos os dias, a cada instante dentro de nós. O que acontece, o que eu vivo, o que eu experiencio, gera alguma emoção. Essa emoção plasma alguma ideia. Essa ideia define o quadro vibratório que gerencia todas essas milhões de vidas. Isso define palavras, atitudes, hábitos, que, por sua vez, cravam o nosso destino. Desvios gerando amarras, desequilíbrios gerando angústias, expiações, dores, retificações, ou a virtude, o bem gerando liberdade, progresso, avanço ao espírito. Tudo começando lá no manancial do sentir, do pensar. Então, isso é absolutamente essencial. Tratarmos de saúde dentro desse novo prisma, dessa nova conceituação que a doutrina espírita nos traz. E, para tanto, nós nos recordamos de uma outra mensagem de Emmanuel que achamos muito interessante na abordagem que ele nos traz. Inclusive, a que dá título à nossa reflexão aqui de hoje. Ela se encontra no livro Pão Nosso, capítulo de número 158, justamente com o título Governo Interno. E Emmanuel vai comentar um versículo do apóstolo Paulo. E é interessante notar, né? Como que há 2000 anos, Paulo tratava desses conceitos. Com outros termos, com outras expressões, mas vencida a letra, alcançado o espírito da letra, a gente vê que ele já tratava disso. O próprio exemplo que nós citamos ao início, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Em outras palavras, cuida do que você sente, cuida do que você pensa, porque isso é o que define a harmonia do seu vaso. O quão puro estará o seu vaso para ser usado pelo Senhor. O quão apto você estará, o seu coração, o espírito que você é, mas também a instrumentalidade, o próprio perispírito, para refletir a harmonia que vem do alto. A luz, a saúde, a vida abundante. Então ele já tratava disso. Aqui, mais uma reflexão. Agora, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, quando Paulo diz assim: antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de algum modo, a ficar reprovado. Então, essencialmente, do que Paulo está tratando? É preciso saibamos governar todas essas forças, recursos, microvidas, elementos que estão sob a nossa tutela. É preciso sejamos de fato senhores. É preciso, de fato, saibamos construir e manter um estado de ordem e de harmonia em nosso corpo. Antes disso, em nossa vida íntima, no plano do sentimento e do pensamento, a fim de que saibamos aproveitar ao máximo esse corpo, o tempo que nos foi dado nessa matéria. Porque, a partir do que já vimos, há sempre uma relação intrínseca entre o que se pensa e a saúde que se tem. Mesmo que alguém cultive, né, bons pensamentos, cultive ali virtudes, valores, ainda assim poderá ocorrer desse alguém lidar com certas enfermidades no corpo. Mas aí de caráter mais provacional, dentro do quadro de necessidades do espírito. Agora, há sempre uma influência da vida interior que se constrói sobre o corpo. Como diz Emmanuel, num outro capítulo aqui do Pensamento e Vida, o pensamento sobrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. De modo que nem sempre a enfermidade será resultado direto do pensamento que eu estou tendo, mas o pensamento sempre vai influenciar o estado do corpo, adoecendo o corpo são e agravando os males do corpo enfermo. Porque teremos casos também
em que o indivíduo será um modelo de virtude e de valor, e ainda assim lidará com enfermidades. Vide Francisco Cândido Xavier. Alguém duvida do equilíbrio harmonioso que ele projetava às células do seu corpo físico? Creio nenhum de nós duvide. No entanto, dentro do quadro provacional escolhido por ele, existiam lá as enfermidades tantas pelas quais ele passou. Mas como ele mesmo me dizia, olha, de modo que eu estou enfermo, mas estou são, se alguém puder me compreender. Porque ainda que o corpo passasse pelas experiências depuradoras, pelas provas, ele não agravava aquilo, o espírito não se ressentia tanto daquilo, porque em estado de harmonia. Agora, muitas das vezes, em nosso caso, quantas desarmonias, desequilíbrios não serão fruto direto do cultivo de vida interior que temos tido agora? Quantas enxaquecas, quantos problemas somáticos das mais variadas naturezas não serão um reflexo direto do estado de vida interior que temos mantido, muitas das vezes desarmonizado, desequilibrado, pela ausência desse governo íntimo, do entendimento da importância da mente na tutela desse cosmo orgânico. Então, o Emmanuel ele vai partir dessa fala de Paulo, ressaltando a importância aqui da disciplina, do governo interior para a manutenção do equilíbrio, para que fosse também fiel à empreitada que lhe cabia, para que pudesse aproveitar ao máximo, né, a existência e os recursos recebidos. E ele então vai comentar o seguinte: efetivamente, o corpo é miniatura do universo. Então ele vai trazer para nós uma analogia. Assim como temos o universo, o cosmo infinito, regido pelo Criador, pelo Senhor de todas as coisas, nós teremos o cosmo orgânico. E nessa analogia, o cosmo orgânico em correspondência ao cosmo infinito, o espírito em correspondência ao grande espírito, que é o Criador. Então, no cosmo orgânico, o espírito cumpre o papel de Senhor. Deveria sê-lo. Na ausência desse governo, ou seja, na ausência da disciplina, na ausência do estudo e do controle, do aprimoramento das nossas emoções, esse cosmo orgânico ele vai entrando em estado caótico, em estado de desarmonia, começando pelas enfermidades, pelos desequilíbrios de teor mais psíquico, mais espiritual, passando até mesmo aos desequilíbrios de natureza física ou somática. Então, o corpo é uma miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Saber dar a devida orientação, ordenação a cada uma dessas bilhões de vidas a nosso serviço. E isso fazemos como? Voltamos lá àquela ideia, que elas são regidas por essas oscilações eletromagnéticas que são um fruto, uma decorrência das vibrações, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. A estabelecer uma psicosfera, digamos assim, fluídica mesmo, mais salutar ou menos salutar nesse universo, para essas células. De modo que eu preciso trabalhar, então, esse equilíbrio. Kardec vai falar muito disso quando estuda, por exemplo, os fluidos, no capítulo 14, né, do livro A Gênese, falando da importância do pensamento na geração desses fluidos. Então, gera uma psicosfera mais salutar ou uma psicosfera adoecida, que, por sua vez, vai traduzir-se lá no equilíbrio das células, dessas vidas a nosso serviço. O Emmanuel vai comentar isso também no capítulo 28 do livro Pensamento e Vida, Enfermidade. Ele tem uma consideração que, desde que a lemos a primeira vez, ela nos chamou muita atenção. Que ele fala assim: toda emoção violenta é como se fosse um golpe de martelo, uma martelada numa máquina ali, numa engrenagem sensível. Assim como toda aflição amimalhada, ou seja, cultivada, mantida, é como se fosse um processo de ferrugem nessa máquina. Claro, ele fala do corpo. Então, toda vez que, por exemplo, eu conservo uma aflição decorrente de um ressentimento, da inveja, do ódio, é como se eu estivesse permitindo que a ferrugem vá gradualmente consumindo essa máquina, até o momento em que ela emperra,
Aí surgem as enfermidades de natureza mais ostensiva, né? Os alertas últimos do corpo ou da vida quanto aos desequilíbrios por nós cultivados. Mas antes vieram outros sinais. Da mesma forma, toda vez que eu tenho uma emoção violenta, na ausência desse governo íntimo, desse equilíbrio interior, eu estou dando ali uma martelada numa engrenagem, num mecanismo muito sensível. E isso pode desregular, desajustar. Então, os acessos de cólera, entregar a vida às paixões, os atos impulsivos, né, impensados, tudo isso são atitudes de nossa parte que prejudicam a máquina, diminuindo às vezes o seu tempo útil, a sua vida útil. Os espíritos nos falam muito, o próprio Emmanuel, entre outros, de quantos e quantos espíritos não foram propriamente suicidas diretamente, mas acabam chegando como suicidas indiretos. Tal o desmazelo para com o corpo. Não só por conta de vícios de natureza material, no âmbito da alimentação, né, alcoolismo, tabagismo, entre outros, mas também os vícios de natureza emocional. Há uma fala do Chico até que ele menciona os suicidiozinhos, os pequenos suicídios, suicidiozinhos. E ele fala que todo acesso de cólera é um suicidiozinho, porque mina ali essa engrenagem, esse mecanismo sutil, esse instrumento. E aí, no somatório de uma existência, às vezes eu diminuo em muito o programa que eu tinha de anos, de tempo, de fluido vital, porque fui consumindo isso em uma vida desregrada, não só do ponto de vista físico, na alimentação, os cuidados com a saúde física, mas, sobretudo, no desmazelo com a saúde espiritual, na ignorância quanto a esse trato das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos, como algo absolutamente essencial quando se fala de saúde. Porque geralmente, é interessante isso, às vezes mesmo entre nós espíritas, fala-se em saúde, logo se vem à mente médico, comprimido, farmácia, etc. Mas raras vezes se pensa emoção, evangelho, equilíbrio interior, porque a gente ainda desassocia, a gente ainda desvincula uma coisa da outra. Mas o Emmanuel tem um capítulo fantástico na sua primeira obra por meio do Chico, chamada justamente Emmanuel, capítulo 23, em que ele trata da saúde humana. E ele é duro em alguns pontos. Mas há uma frase em que ele diz assim: a saúde humana nunca será um produto de comprimidos, soros, anestésicos e alimentação artificial. Com isso, ele está desprezando o comprimido, o soro? Não. Mas ele está falando que não são nem de longe o mais essencial da saúde humana. São elementos acessórios, secundários, bênçãos que vieram por meio da ciência, que nos auxiliam, a eles deveremos recorrer. Mas daí a fazer da nossa saúde um produto só disso. Daí a lidar com remédio como se fosse alimento. Né? Às vezes me impressiona, a gente lida com uma farmácia como se fosse um self-service, que você vai lá e vai comprando aquele tanto de coisa. Isso é saúde, gente. Onde a consideração do elemento espiritual, e lá o Emmanuel então fala que uma das áreas da humanidade que mais sofrerá renovação com essa passagem para um paradigma da espiritualidade, para o paradigma do espírito, é a da saúde humana. Rememorando, por incrível que pareça, alguém do passado que falou para o futuro. O pai da medicina, Hipócrates, quando dizia: as tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, são as mais essenciais para a tua cura. Nós passaremos a ter essa visão espiritual da saúde, que não desconsidere os recursos da medicina humana, mas que vê para muito além deles, nos fatores espirituais, a chave de uma saúde construída a longo prazo, da verdadeira harmonia da alma. Então é isso que ele quer dizer. Não dá para reduzir saúde a isso. Como é que eu vou pensar saúde sem pensar nos meus acessos de cólera lá no trabalho? Como é que eu vou pensar saúde sem pensar no ressentimento, na mágoa que eu estou cultivando há 10 anos? Como é que eu vou pensar saúde no ódio que eu nutro lá pelo fulano que pensa diferente de mim no âmbito político? Como é que eu vou pensar saúde nesses termos?
Não tem como. Saúde, fundamentalmente, é evangelho. É a terapêutica do divino médico das almas. E ela passa por uma renovação do sentir e do pensar com o médico de Nazaré, com o médico, o sublime médico da Galileia. Então é isso que Emmanuel está falando. É imprescindível, portanto, saber governar esse reino, entendendo que esse governo parte das deliberações do Espírito, que então conhece-se, governa-se, renova-se, define os horizontes que quer, os novos horizontes que quer imprimir para o seu sentir e o seu pensar à luz do Evangelho. Por isso ele dirá, pode deixar. Por isso ele dirá mais adiante: é indispensável esteja, obrigado. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. Então, fazendo uma correspondência agora com um país, a vida interior assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios. Quais? Os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. Então, o espírito expresso ali, ou representado, sobretudo, no cosmo orgânico pela vontade. Por isso, no livro Pensamento e Vida, logo depois de falar de mente, no capítulo 2, Emmanuel fala de vontade, como a dizer que ela é a gerente fundamental desse estado, auxiliada por ministérios. Lá no Pensamento e Vida, Emmanuel fala de departamentos. Então, tem a gerência da vontade, e aí tem o departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória, num conceito muito legal que Emmanuel nos traz lá. Aqui ele traz algo similar. Você tem o presidente ali, o poder executivo, você tem os ministérios em auxílio, mas prossegue ele. Teremos também o legislativo. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Então, toda vez que eu estou incorporando novas ideias, boas, edificantes, eu estou alimentando esse parlamento íntimo, onde serão tomadas as decisões com melhores propósitos, com melhores rumos para a minha vida, tanto do corpo quanto do espírito. Agora, toda vez que eu fico a me nutrir, que eu fico só a buscar ideias que não agregam, que não edificam, eu faço do trabalho desse parlamento um trabalho, na verdade, ruinoso, ou muito pouco efetivo no governo, na estruturação desse país interno. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. O governo supremo, perdão, o governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. Ou, em outras palavras, às vezes nós estudamos, refletimos um pouco e definimos que, de fato, precisamos ir por esse caminho. Entendemos, não, é importante isso, viver o evangelho na minha vida. É importante harmonizar o meu agir, o meu sentir ao do Cristo. Então a gente redigiu ali um novo plano de governo, uma nova proposta. Mas às vezes a gente não fiscaliza. Então fica no projeto, mas não vem a ser. A obra que fica lá sempre prometida, mas não realizada. É preciso os órgãos fiscalizadores. Em outras palavras, é preciso ver o quanto do que nós temos aprendido com esse divino médico está sendo de fato incorporado e traduzindo-se em nova saúde, em saúde mais ampla do nosso ser, em aproveitamento melhor do instrumento, para que ao sairmos daqui de volta ao mundo espiritual, possamos de fato agradecer a esse instrumento que nos foi ofertado, com a consciência tranquila de que soubemos bem nos utilizar desse instrumento. E as zonas inferiores, então, na ausência dessa fiscalização, ou seja, desse estudo de nós mesmos, da verificação diária da coerência entre o que eu já sei é preciso fazer, mas o que de fato eu estou fazendo, sem isso, o que acontece? As zonas inferiores continuam em antigas desordens.
não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Então eu sei que o perdão é importante, mas não olho para a minha mágoa. E a mágoa segue lá gerando desordem e desequilíbrio, embora o perdão seja uma diretiva já incorporada pelo parlamento íntimo. Eu preciso diminuir a distância entre o saber e o fazer, entre o que eu vislumbro e o que eu de fato já concretizo. Quanto maior essa distância, maior o desequilíbrio, maior a desordem nesse cosmo, nesse país interior, maior o caos, maior o incômodo. No entanto, quanto mais nos esforçamos por aproximar, diminuir essa distância, trazendo coerência à nossa vida, mais saúde daí decorre, mais harmonia, mais equilíbrio, mais contentamento. Porque uma consciência tranquila e em paz pelo dever cumprido é o melhor recurso de saúde que há para um espírito. Porque uma consciência em paz está sempre emitindo as melhores vibrações a todo esse exército de células que se sentirão então ordenadas, conduzidas à saúde. Ao passo que uma consciência culpada, ao passo que os choques, né, dessa incoerência, dos ressentimentos, dos desequilíbrios dos vícios, vão sendo elementos muito prejudiciais à saúde desse cosmo orgânico. Por isso ele diz mais adiante: quem espera vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. Quem espera vida sã, no verdadeiro sentido de saúde, na verdadeira essência do que seja aproveitar o corpo, porque para outras visões de mundo, aproveitar o corpo é gozar ao máximo, consumindo o corpo no processo. Agora, verdadeiramente aproveitar o corpo, o carpe diem real, no sentido de colher, extrair o máximo da vida, é isso aqui. Nas palavras de um pensador da antiguidade, mens sana in corpore sano. Juvenal, quando há muitos séculos já nos dizia, uma mente sã num corpo são. Um corpo são que ajuda uma mente a se tornar sã, uma mente sã que ajuda o corpo a se fazer cada vez mais são. Nesse equilíbrio bendito que vai se estabelecendo entre essas partes fundamentais do nosso ser. Fugindo aos extremos e aos excessos, porque no mundo muitas vezes veremos os excessos na própria história. Existiram e existem ainda aqueles que ou dão tudo ao corpo, e aí caímos no pleno hedonismo com os desequilíbrios que lhe decorrem, ou aqueles que desprezam totalmente o corpo, acreditando que mais espiritualizados se fariam se, inclusive, macerassem o corpo, ferissem o corpo, como vivemos aí em algumas experiências religiosas. Então, entre esses dois extremos, onde estará o caminho? Onde estará a virtude, senão no meio? E é justamente o que o Espírito nos informará lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Cuidar do corpo e do espírito. Nem ao corpo tudo dar, fazendo com que ele seja um tirano do espírito, fazendo com que as paixões, o apego à matéria nos governem, nos façam escravos, porque infelizmente acaba sendo a condição de muitos, ou até mesmo de nós ainda tantas vezes, quando entregamos essa deliberação, esse governo às paixões e não a nós próprios. Então, não dar tudo ao corpo, caindo no hedonismo, no pleno materialismo, embora às vezes o verniz religioso, mas também nem desvalorizar ao corpo, acreditando que de alguma maneira ser virtuoso é desprezá-lo, é macerá-lo, acreditando que assim estaremos expressando mais espiritualidade. Não, pelo contrário. Às vezes, com esses excessos, com essa incompreensão, diminuímos as forças desse próprio corpo, o que nos permitiria fazer ainda mais, realizar ainda mais no justo equilíbrio. Então, sempre, como em tudo na vida, desde a filosofia aristotélica, a virtude no meio. Mens sana in corpore sano. Mente sã em corpo são. Porque não há corpo são que não seja nutrido por uma mente que busca sanear-se. De modo que o maior investimento de saúde, de fato, para cada um de nós, espíritos, é aprimorar-me,
é fazer-me melhor a cada dia, é conformar cada vez mais o meu sentir, o meu pensar e o meu agir ao Cristo, ao seu Evangelho. Mente sã a gerar corpo são, para que o corpo são dê ainda mais recursos de ação a essa mente sã. Porque o corpo, quando está assim, bem equilibrado, bem cuidado, ainda que exista enfermidade, voltamos a Chico Xavier. De modo que eu estou enfermo, mas estou são. Se alguém puder me entender. Lá com os problemas nos olhos, problema de angina, problema na próstata, entre outros, estava ele a servir, porque o espírito se afirma, mesmo com as limitações do corpo, mesmo com as dificuldades do corpo, que não eram alimentadas por desequilíbrios do espírito, pelo contrário, ele conseguia se sobrepor a isso e fazer o que fez. Vi de um Jerônimo Mendonça também. O espírito que se afirma apesar das dificuldades do corpo. Eis o equilíbrio que é agora para nós o norte a buscar. E isso não se fará, gente, como aqui Emmanuel deixa bem claro, sem autodisciplina. A significar para todos nós, conheça-te, estuda-te, entende o que é a vida, entenda o que é o teu corpo, esse conjunto, esse laboratório, essa oficina complexa de bilhões de vidas, esperando diariamente a determinação da tua mente. Em que faixa vamos vibrar? Naquela que nos apontam a saúde, a vida abundante? Ou naquelas que nos descem, nos fazem descer aos estados enfermiços da alma e mais tarde do corpo? Elas esperam dia a dia as nossas ordens. Elas esperam dia a dia o pulso firme do governo desse cosmo interior. O espírito por meio da sua vontade. De modo que, em fazendo assim, a gente vai, de fato, trazendo todas essas células, essas vidas, esses órgãos, esse instrumento como um todo, ao serviço de nossa orientação, ao nosso dispor para gerar o bem, para gerar a luz, para alimentar o progresso. Isso me faz recordar uma outra mensagem de Emmanuel, também no livro Pão Nosso, agora no capítulo 51, chamada Socorre a Ti Mesmo. E é uma mensagem muito interessante, especialmente pelo final dela. O Emmanuel ele começa trazendo alguns exemplos, né? Ele vai comentar um versículo, uma fala de Jesus que fala assim, pregando o evangelho do reino e curando os enfermos. E aí ele traz uma interpretação interessante. Ele começa dizendo, olha, previne-te ou cura a catarata, mas lembra também de corrigir a visão espiritual. Defende-te contra a surdez, mas recorda também de ajustar a sua audição psíquica. Cura e trabalha para vencer, por exemplo, a arritmia, mas não entregue o seu coração aos sentimentos impulsivos. Ou seja, ele está fazendo um paralelo. Cuida do corpo, mas não te esqueças de cuidar daquilo que vem antes do corpo, do espírito, elemento mantenedor da saúde. De modo que ele conclui a mensagem dizendo o seguinte: consagra-te à cura, mas não te esqueças da pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Primeira vez que eu li isso, eu falei, que é isso, né? Olha o conceito de Emmanuel. Prega o evangelho aos teus órgãos. Por quê? Porque o que são os seus órgãos, os nossos órgãos? Senão o conjunto de milhões e milhões de microvidas que esperam essa orientação. E como é que eu prego o evangelho aos meus órgãos? Já que eles são vivos e educáveis, como faço? Emmanuel complementa, dizendo, sem que o teu pensamento se purifique e que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Em outras palavras, somos chamados, inclusive, não só a divulgar o evangelho para o mundo e para outros corações, mas, antes de mais nada, aos bilhões de vidas que colaboram conosco nessa atual existência, a formarem os nossos órgãos,
a formarem o nosso corpo. E como eu as evangelizo? Se o teu pensamento não for puro, e se a tua vontade não assumir a rédea da existência, eis então que o caos, a desordem a traduzir-se em estados enfermiços, há de marcar presença nesse cosmo orgânico. Mas em existindo o compromisso de purificação de pensamentos e o governo da vontade que disciplina emoções, que aprende a conhecer cada meandro de si mesmo, do seu sentir, na presença disso, em fazendo isso, estaremos conquistando e colocando todos esses recursos, todas essas vidas a nosso favor, a nosso serviço, na direção do progresso, na direção da saúde plena, da saúde integral, que é, no fundo, o que o Mestre almeja para cada um de nós. Não por outro motivo nos disse: eu vim para que vocês tenham vida, mas a tenham em abundância. E uma vida abundante será isso, um espírito lúcido, a construir dia a dia esse estado de sanidade, de saúde real, que então vai se imprimindo no corpo, convocando o corpo, aproveitando ao máximo as forças e recursos do corpo para o progresso, ainda que no seu quadro provacional estejam ali certas limitações e enfermidades do corpo. Não há problemas. O espírito se afirma acima disso, puxando, impulsionando consigo todas essas vidas, todas essas forças, mas também outras vidas ao seu redor. Que saibamos, pois, ouvir os conselhos tão antigos, mas tão novos, do maior médico que este mundo já viu. Que entendamos no Evangelho, sobretudo, uma receita mais sublime das terapêuticas, de saúde real a todos nós. E que saibamos, enfim, aplicar isso, esperando o resultado certo daqueles que com o Cristo seguem. O próprio Kardec tem uma indagação no Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, a questão 942 do Livro dos Espíritos, em que ele fala, olha, para muitas pessoas, essa orientação acerca da felicidade, de se construir uma felicidade, parece meio utópica ou quimérica. O que pensar disso? E os espíritos então respondem, essas pessoas assim pensam porque procedem como um enfermo a quem foi dada uma receita, mas que esperariam curar-se sem efetivamente aplicar às suas vidas. E assim tem sido a nossa situação. Eis que a receita está há 2000 anos, porque não há como não gerar mais saúde para aquele que segue pelos caminhos do amor, do bem e do perdão. Agora, esperar o resultado sem aplicar a receita é enganar a nós próprios e postergar a saúde e a felicidade que estão ao nosso alcance. Que saibamos, portanto, buscá-las e construí-las em nós, porque o Cristo já nos deixou a lição. A todos vocês, muita saúde, muita paz. Seja Jesus sempre a luz de cada passo. Muito obrigado. Uhum. Ai, a gente vai de uma vez assim ouvindo ele, né? A gente nem para, nem foge o pensamento. Ah, o Spotify, ele costuma no final do ano, quem tem Spotify, né, mostrar para a gente o que que a gente mais escuta, a música, né, tal. O podcast que sempre ganha meu é o NEP Paulo de Tarso. E nessas é, escutas, né, das palestras do Arthur, é, ajuda muito a gente, porque falar do Evangelho na hora que a gente está passando por um problema sério é um bálsamo, né? E eu me recordo de quando você recebe um diagnóstico diferente, né, que te assusta um pouco. E eu ouvindo as palestras do Arthur, e numa dessas palestras ele fala o seguinte, eu não lembro qual é o nome da palestra, mas ele fala assim que é necessário que a gente ore, que a gente converse com Deus, mas que a gente também faça silêncio, para que a gente escute também, né, o que Deus tem a nos dizer. E eu ouvi isso dentro da van, né, voltando do trabalho. Aí eu cheguei em casa, fui para o meu quarto, orei, orei, aí eu falei,
Bom, agora eu vou fazer silêncio. Para de falar, Fátima. E fiz silêncio. Gente, aquele momento de expectativa de como que vai ser o tratamento, e todo mundo triste, né, e tal. A Van, que era muito alegre, todo mundo se calou também com o que eu estava passando. E aí eu fiz silêncio. Eu falei, tá, Arthur, e aí? Agora eu tô aqui em silêncio. E aí? Né? Tô brincando. Mas aí eu fiz aquele silêncio e eu ouvi direitinho assim, ó, passar com alegria. Mas fez uma diferença, gente. Eu não estava lembrando desse pequeno detalhe. Você tem que passar pela prova e você tem que ser alegre, tem que ser grato, porque é mais uma coisa que a gente vai superar. E no outro dia eu entrei na van completamente diferente. E aí as palhaçadas voltaram. E quando pensei que não, o tratamento já tinha passado. Muito obrigada. Bom, agora a gente vai para a nossa prece final. Eu vou pedir a Delourdes que faça a nossa prece. O Arthur, ele segue agora para Anchieta, não é isso? Tem um tempinho, ele quer confraternizar com todos vocês lá no Jardim das Delícias. Mas antes do momento do passe, a Delourdes fará a nossa prece final. A Delourdes, ela é a amiga da minha mãe, que já desencarnou. As duas faziam panelas e panelas de sopa juntas. E ela me conhece desde menina. Então, é uma segunda mãe para mim. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, bondoso amigo, nós estamos felizes por esta tarde de aprendizado que o vosso amor nos concedeu. Agradecemos, Jesus, por essas nossas orientações. Pedimos a tua bênção para que possamos pautar o nosso comportamento de acordo com esses novos aprendizados. Pedimos, Jesus, a tua bênção para todos que aqui vieram, que todos possam levar para os seus lares as vibrações de paz, de harmonia, de amor que recebemos aqui nesta casa. Rogamos, Jesus, que abençoe a todos nós e fique conosco. Graças a Deus. Que assim seja.